Está chegando. A noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida. Pessoal, e continuando aqui com o programa Melhor da Vida, uma convidada especial que nós vamos trazer agora para você, Ítala Botelho. Ela é advogada e estudante de psicologia. Pessoal, ela está mudando a carreira e vai trazer todo esse vasto conhecimento das duas áreas para você agora nesse momento. É com grande satisfação que a gente recebe. Muito obrigado, Ítala Botelho. Obrigada, é muita satisfação e alegria estar aqui para conversarmos sobre temas tão importantes, tão sensíveis e que é necessário a reflexão e o debate sobre isso. Legal, você viveu pelo lado da lei a instituição do ECA, a valorização da questão dos direitos da infância, né? O compromisso, digamos assim, com a justiça, da justiça com a criança. E agora, o que foi que levou você a mudar de área? Eu sempre quis cuidar de pessoas, então sempre tive essa vontade desse cuidado com o ser humano, com pessoas. E através da psicologia, realmente é essa escuta, esse acolhimento do ser humano de forma integral. De forma completa. Com o direito, eu percebi, lidando com histórias de muito sofrimento, de dores emocionais, eu percebi que, na verdade, essas pessoas, por trás dessas disputas jurídicas, essas pessoas tinham dores, muitas dores, e falta de acolhimento emocional. Então, ao ouvir essas histórias, ao lidar com essas disputas jurídicas, na verdade, cada vez mais o desejo pela psicologia foi intensificando. Então, realmente, a psicologia é um chamado, é um propósito, é o verdadeiro sentido para a minha atuação profissional. Então, o direito ali foi uma isca para você se descobrir e entrar na psicologia. É interessante, talvez você não tenha precisado de um advogado, principalmente nessa área de família, mas existe a necessidade ali de conhecer a história, né? O advogado precisa saber tudo que está acontecendo. Existe ali um tempo ali meio que de conciliação, onde você, será que realmente vai ser judicializado, né? Vai realmente chegar-se ao fim? E aí você viu que aqueles conselhos, aquele momento envolvia uma paixão muito maior para você ali de conciliação e de entendimento da necessidade psicológica das pessoas, é isso? Exatamente. Nas disputas, principalmente de família, nas disputas entre pessoas com conflitos familiares a serem resolvidos, cada vez mais emergiu essa vontade, de fato, de olhar para esse ser humano, de perceber a necessidade que esse ser humano tinha de olhar e ser ouvido de forma integral. E não apenas naquele conflito. Na verdade, o conflito jurídico esconde, muitas vezes, por trás daquele conflito, está um ser humano que precisa desse acolhimento e desse cuidado. Entendi. E você entende também que tem a questão da dor expressa ali no processo jurídico, e a pessoa tem uma dor interna que ela precisa ser trabalhada. Ela pode até ganhar uma causa, digamos assim, mas ela tem um problema, uma questão mental, de ansiedade que precisa ser trabalhada apesar do trâmite jurídico. Isso mesmo. O direito, ele vem reparar as consequências
de algo, mas a psicologia, ela oferece um olhar diferenciado e um olhar para as causas daquilo. Interessante. E como você vê assim, dentro das várias questões familiares, divórcio, pensão, né, essa guarda dos filhos, você já conseguiu identificar um padrão de ansiedade ou de problemas relacionados à infância que geram esse comportamento entre os pais? Sim, esses pais e essas famílias, eles vêm carregados de histórias. Existe uma construção, de fato, de tudo aquilo que eles viveram na infância. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E, de fato, a infância é isso, é esse lugar em que tudo é construído, em que há a base de tudo aquilo que seremos ao longo da vida. E ao lidar com esses conflitos, essas famílias, nas mediações familiares, percebo cada vez mais que essas dores dessas famílias, elas impactam diretamente nas crianças, nos adolescentes, e esse adulto, ele também precisa ser cuidado. Esse adulto também precisa de acolhimento e cuidado. Interessante. Doutor, assim, fazendo um paralelo bem diferente, bem aleatório. Um motorista, para ter a sua habilitação, ele faz o curso de formação e várias coisas. Você acha que seria interessante para a família ou para pessoas que estão ali com problemas familiares, eles terem um certo curso ou um momento de conciliação antes de chegar mesmo ali já na demanda jurídica? Interessante essa pergunta, eu acredito muito na potência do diálogo, da mediação familiar, para que esses conflitos, muitas vezes, que poderiam ser resolvidos no âmbito do diálogo, da empatia, eles não cheguem ao judiciário. Acho bem importante tudo isso, mas também não posso deixar de falar sobre a psicologia, sobre a importância de essas pessoas, se possível, buscarem um apoio psicológico. Tanto as crianças, os adolescentes, os pais, eles terem esse suporte psicológico por trás para que auxiliem na construção de melhores relações. Interessante. Dentro da psicologia, quais áreas você tem mais afinidade ou tem mais interesse? Dentro da psicologia, eu gosto muito exatamente no caminho da família, de crianças e adolescentes, dos transtornos do neurodesenvolvimento, de questões de ansiedade, então, de avaliação neuropsicológica também. Então, são áreas do meu interesse e, de fato, assim, apesar de estar nessa transição de carreira, continuarei atuando sim com famílias. Entendi. E dentro da ansiedade, você falou em ansiedade, né? A ansiedade envolvida já na infância, você pretende trabalhar com crianças, tanto no neurodesenvolvimento como na ansiedade, ou a ansiedade seria mais dos adultos? O foco será crianças e adolescentes, mas também focando na ansiedade dos adultos, principalmente desses pais que trazem dores não compreendidas, desses pais que não foram escutados na infância e que também precisam de acolhimento e um olhar diferenciado. Dentro da área da psicologia, você tem alguma linha que você tem mais interesse? Sim, a terapia cognitivo-comportamental, nós focamos nos comportamentos e também nas emoções, nos pensamentos que são gerados, as consequências desses pensamentos. Interessante. Doutor, dentro da terapia cognitivo-comportamental, minha opinião, meu desejo, inclusive, era de alguma forma a gente expor as crianças e adolescentes a essa teoria ou essa forma de análise para elas serem adultos mais resilientes, deles entenderem mais, né? Eu entendo que os adultos, você colocou uma frase muito interessante, que a infância é o chão que a gente vai caminhar por toda a vida, mas eu vejo a dificuldade das pessoas adultas de terem uma resiliência, de terem uma inteligência emocional a ponto de vencer os desafios da vida. Eu costumo dizer a alguns pacientes, eu digo assim, olha, não se acomode, porque a vida vai bater. Como se a vida vai bater e bater e bater. Sempre teremos desafios. Se a gente vence um desafio, vai ter outro desafio maior. E as pessoas não têm ferramentas mentais para vencer. Elas vão sozinhas, às vezes, na tora, apanhando, sofrendo mais do que deveria. E eu teria o interesse de oferecer a essas pessoas, de forma curricular, ferramentas na adolescência
para vencer. Eu acredito que um lar emocionalmente saudável, ele faz parte da construção de uma criança, de um adolescente, futuramente desse adulto também saudável. Então, é importante que essa família ensine essa criança a nomear as emoções, a raiva, a tristeza, a alegria, de modo que eles saibam que essas emoções, elas fazem parte da vida. E aí, desse modo, eles podem lidar melhor com os conflitos e construir relações mais saudáveis. Doutor, eu quero gerar mais polêmicas e aproveitar a sua presença. Eu acompanho também crianças com problemas de neurodesenvolvimento, crianças autistas, lares. Eu vou no social para muitas comunidades, pessoas com as famílias não estruturadas. E aí eu vejo muito uma realidade. A criança passa o dia só ou com um cuidador que não dá atenção. Então a realidade da criança é uma tela. E a gente já sabe, se fala muito, vários conteúdos que diz a tela faz mal para a criança. E aí a pessoa vai e fala de forma, eu vou botar uma aspa meio hipócrita, não dê tela para a criança. Mas quando a gente vê a realidade, a criança ela está sozinha, ela precisa, dentro ali daquele contexto, né, ela não consegue estar sem tela. E aí, da mesma forma que você colocou assim, um lar estruturado vai ajudar a criança a ser emocionalmente saudável. Mas como fazer quando o lar é desestruturado? Né? Faltou-se essa estrutura familiar, faltou-se essa segurança em relação a um cuidador que esteja interessado realmente no desenvolvimento dessa criança. Entende? O que fazer para a maioria das crianças das comunidades que vivem nessa condição, um lar desestruturado, que não tem essa condição, e elas precisam ter uma grande inteligência emocional e serem adultos saudáveis. É interessante esse debate, é um tema muito sensível, inclusive é necessário, de fato, pensar políticas públicas sobre o tema, políticas públicas de acolhimento para essas famílias de crianças e adolescentes neurodivergentes, pois, de fato, o cuidador, essa família, ela precisa estar emocionalmente saudável para que consiga cuidar bem dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, essa família, esse cuidador, ele está sobrecarregado. Ele está no ritmo acelerado de diversas atribuições de trabalho, de casa, de afeto. Então, são muitas demandas que ele precisa administrar. Então, é necessário, sim, o olhar para esse adulto e também políticas públicas, pensar, sim, políticas públicas de acolhimento para essas crianças e adolescentes, pois, de fato, as telas, elas são muito prejudiciais para o desenvolvimento dessas crianças. E aí esse resgate eu entendo que realmente o Estado, políticas públicas, e o Estado ele precisa realmente entrar e intervir na dinâmica familiar. Porque só deixar a criança, né, vivendo ou convivendo com essa condição vai gerar adulto emocionalmente instável. Né? E precisa ter esse resgate de ensinar, não por meios familiares, ensinar curricularmente a criança a lidar com suas emoções, a lidar com seus sentimentos, né, a falar, a interagir, a consertar, a mudar a sua forma de pensar. Isso tudo em nível educacional e curricular. Não simplesmente dizer, ela precisa da família, que a família está estruturada, o pai abandonou, a mãe tá em outras condições. Então, realmente não pode só dizer assim, isso aí é da família, sabendo que as famílias estão desestruturadas. Precisa ter realmente uma intervenção, uma política pública para dizer, esse problema aqui é social, é coletivo e a gente vai assumir. Né? Então, entregar melhores adultos por meio das intervenções curriculares. Escolas em tempo integral, por exemplo, né, incluindo mais nesse currículo dessa análise psicológica. Quais seriam as melhores faixas etárias para ter esse trabalho de entendimento da criança ali, adolescente, dele reconhecer a sua condição mental e melhorar ou amadurecer as suas emoções? É importante esse tema, esse debate também, no sentido de que a escola ela exerce um papel fundamental. A escola tem um papel, uma função social na vida das famílias e ela não pode se limitar apenas a ministrar conteúdos e disciplinas, mas sim ir além
e trazer essa família também para um diálogo, para escutar essa criança, esse adolescente e também escutar as dores dessas famílias, que são atravessadas por diversas situações e contextos aversivos. Então, de fato, é importante esse olhar com relação às escolas, é importante o olhar nesse ser humano de forma integral. Excelente. E dentro das faixas etárias, você vê que existe um prejuízo se você já começar a atuar, por exemplo, entre um adolescente ali de 15 anos, que de certa forma já carregou alguns traumas, seria um tempo de intervenção já perdido, já na adolescência? Com relação à idade, é importante saber que a infância, ela é um período crucial, conforme eu disse, em relação a toda a construção da vida adulta. A adolescência também. Então, assim, tanto a fase da infância quanto da adolescência, elas são fundamentais para esse adulto que se formará. Entendi. E assim, infelizmente, no sistema público de saúde, as crianças, por exemplo, neurodivergentes, elas precisam do atendimento psicológico para ter um laudo. E esse laudo vai emancipar a criança em diversos direitos dela, né? Vai garantir à criança vários direitos. E a gente vê essa dificuldade de acesso à psicologia, principalmente para essas crianças, né? Como a senhora vê esse cenário e o que é que poderia ser mudado para facilitar esse acesso dessas crianças, desse público? Costumo dizer que o diagnóstico, ele não é destino, o diagnóstico é um caminho, e ele é necessário, sim, para que tenha acesso a direitos, de fato. Com relação à psicologia, ela deve fazer parte, sim, das terapias, e é necessário também pensar sobre uma psicologia mais acessível, mais acolhedora, de modo que não fique algo engessado com base em diagnóstico, no laudo, e o depois desse diagnóstico. É importante pensar sobre o depois, sobre as estratégias, sobre após um diagnóstico, o que pode ser feito após isso. Muito interessante. Eu vejo muitas famílias tendo uma ansiedade por um diagnóstico, por um rótulo, por um destino, e às vezes depois que consegue os seus direitos, às vezes até um benefício, ela se acomoda. E volta, infelizmente, a um aspecto que a gente tinha familiar antigo, quando tinha uma pessoa da família deficiente, se escondia. Então, para de investir naquela criança. Não, ela tem uma deficiência, ela tem um autismo, ela tem um problema. Eu não vou levar ela para uma escola, não vou levar ela para uma festinha, não vou levar ela para a rua, porque ela tem esse rótulo, né? E a gente acaba perdendo a chance de desenvolver essa criança. E aí eu tenho conversado muito com as famílias assim, olha, tem jeito. Com as terapias adequadas, essa criança que, por exemplo, é um nível 2 de suporte ou um nível 3, ela pode evoluir e se tornar cada vez mais independente, né? E aí eu lhe pergunto, como é que você vê, você também sente com a sua própria fala do destino, que as famílias se acomodam quando entendem um diagnóstico ou acha que elas realmente continuam buscando a melhora da criança e o desenvolvimento dessa criança? Sim, as terapias e as intervenções após um diagnóstico, elas são fundamentais para que se construa um desenvolvimento melhor daquela criança, daquele adolescente após esse diagnóstico. De fato, existe uma questão sobre a neuroplasticidade, que é exatamente aproveitar esse momento, esse melhor momento, por isso a importância sim de diagnósticos precoces, diagnósticos o quanto antes, para que aproveite esse momento, essa questão da neuroplasticidade, de modo que a criança possa se desenvolver e construir uma vida mais saudável, mais funcional, digamos assim. Então, sim, é importante que essas famílias continuem os tratamentos, as intervenções, as terapias. São necessárias muitas vezes intervenções com fono, com psicólogo, com terapias ocupacionais. Então, são equipes multiprofissionais que vão olhar e cuidar desse ser humano. E a senhora tem experiência, já viu a evolução de crianças, como essas terapias são importantes, não só para a criança, como para a família também?
Sim, são muito importantes as intervenções e as terapias para o melhor desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, após um diagnóstico. De fato, o diagnóstico não é um destino, é um caminho. Não podemos rotular e estigmatizar pessoas em virtude de um diagnóstico. Muito se fala hoje sobre autismo, mas, na verdade, o autismo ele sempre existiu. De fato, antes, as pessoas escondiam essas crianças, esses adolescentes em casa por vergonha, por algo do tipo, mas não, isso foi mudando ao longo do tempo, mas também não podemos retirar o fato de que houve sim um aumento de diagnósticos, e aí para isso existem pesquisas científicas quanto aos fatores ambientais, então tudo isso ainda não temos uma resposta com relação ao aumento, de fato, o motivo do aumento desses diagnósticos. Pessoal, e nós tivemos aqui Ítala Botelho com um assunto muito importante que envolve o direito da criança, que envolve a psicologia. Nós queremos que as suas crianças desenvolvam bem e nós vamos dar uma pausa aqui no programa Melhor da Vida e volta com a gente, fica com a gente e nós voltamos daqui a pouco. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tem acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar, cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Nararara. Tararara. Vamos viver, vamos amar. E estamos encerrando, pessoal, mais um programa Melhor da Vida neste sábado. E que você possa ficar bem, ter um excelente final de semana. E espero que o conteúdo de hoje
tenha sido interessante para você e para toda a sua família. Espero que você tenha conseguido compreender os desafios que a vida traz e como você pode melhorar a sua vida. Um bom sábado, um excelente final de semana. Fica com Deus. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha.